Essa relação do Brasil com a Vale, ela é indecente desde a origem. Lembrando que a Vale do Rio Doce era uma empresa privada, lá em Companhia de Minério de Itabira, que foi estatizado pelo Brasil, foi roubada, uma companhia de capital estrangeiro, de capital americano, foi estatizada pelo Brasil para fornecer minério para a CSN em 1942, quando Getúlio fez aquele movimento de leilão entre a Alemanha nazista e os Estados Unidos, dizendo assim: eu vou apoiar na Segunda Guerra quem me emprestar dinheiro para criar uma siderúrgica. Ainda bem os Estados Unidos aceitaram topar a parada. Então o Brasil hoje é isso, a relação, tipo de relação que o governo federal tem com uma empresa que foi privatizada é a mesma que da Rússia após a fim da União Soviética. É uma empresa do mercado, entre aspas, que foi privatizada, perdeu o controle acionário, mas que está sob o controle político. É isso que quer fazer Lula da Silva. Aliás, o Brasil é um pupurri hoje dessas más companhias do presidente Lula, essas más companhias do PT. O Brasil tem uma relação com as empresas privatizadas à la Putin, Rússia, tem um déficit nas contas públicas kirchnerista, tem a liberdade de expressão e de imprensa chinesa de Xi Jinping e tem aí o tratamento à oposição que Chaves e Maduro davam. O Brasil é um pupurri, é uma salada de fruta das más companhias do presidente Lula. E ainda em relação à Vale, já foi citado também pelo Jean Turco, nós temos aí uma cobrança de 20 bilhões de reais do governo em relação a concessões que, coincidentemente, saiu exatamente no dia em que houve a desistência e da indicação do Manteiga. Temos aí essa notícia, olha lá. O governo cobra 20 bi da Vale no dia em que Lula desistiu de emplacar Manteiga na mineradora. Aquilo que já foi dito, né? Não sabemos se tecnicamente isso procede ou não, mas o fato dessa tentativa, né? A reiterada tentativa de colocar ali o Manteiga de maneira forçada, quando sai uma notícia dessa, o ônus que vem também junto com isso é essa suspeita, né? É natural. Então, se não houvesse essa tentativa de interferência, a notícia poderia vir aqui, naturalmente, aí a pessoa ia avaliar apenas tecnicamente. Como está no meio desse contexto todo, fica a dúvida. E tem também um tweet da Gleisi Hoffmann, aí em relação já a outra empresa, que mostra também o PT ali interferindo, né, e tentando atacar até uma empresa privada, que é em relação... não, nesse caso aqui é em relação à Vale ainda, tem um outro tweet depois. A Gleisi falando que a Vale foi condenada numa ação de 43 bi em relação a Mariana. Então ela está dizendo que a queda na Bolsa é por causa disso e não por conta de uma interferência do Lula. Antes de passar a palavra para o Lobauer, eu quero mostrar uma notícia do Lauro Jardim, que traz o seguinte, aquilo que já comentamos também, que a tentativa frustrada de Lula acomodar Manteiga na Vale esbarrou em Paulo Guedes. E aí ele traz os números, que foi justamente essa diminuição da participação do governo como acionista da Vale ao longo dos anos de governo Bolsonaro, com o Paulo Guedes à frente da pasta da economia. Lobauer, a palavra é tua. Não, é uma coisa curta, é que primeiro é impressionante ver o exercício, né, quase constrangedor, né? O exercício que um político faz quando ele ocupa uma posição dessa, no caso do senador Alexandre, que sempre achei um sujeito inteligente, tem que fazer toda essa firula aí para conseguir defender e dizer uma coisa que não é bem assim, o presidente não vai interferir. Como não vai interferir? Esse pessoal que voltou, sabe-se lá como, que é esse grupo jurássico que tomou conta do Brasil, que isso é um grupo pequeno, mas infelizmente tem muito poder. As empresas, essas grandes empresas que foram grandes estatais, elas servem para você arrebentar mesmo. Não foi isso que foi feito no governo Dilma? A Petrobras não estava entre as 8 maiores empresas do mundo e não estava nem entre as 500 no final do governo? Eles sempre fizeram isso e continuam fazendo igual, nem disfarça. E vou dizer mais, por isso que eu te interrompi. Eu tenho informação segura de que uma parte da pressão da chegada ou da colocação do Manteiga na presidência é em função do salário, só. Que é em torno de 50, 60 milhões por ano, que é uma grana, que não é para o Manteiga. É para distribuir entre a bugrada. Então, assim, é um negócio
o nível de mediocridade, de mentalidade sindical desse grupo, que já deveria ter sumido da história do Brasil, é esse, sempre foi. E nós estamos em 2024, eles estão de volta com toda a sua genialidade. Teve um outro caso de tentativa de interferência no Banco Central, né? Ali para tentar baixar o juro na marra. Correio, Caixa, Banco Central, onde você quiser. Daqui a pouco eles vão trocar também o presidente, vamos ver o que vai vir no lugar do Roberto Campos Neto. Pela ordem agora também, Leandro Ruschel, para você comentar esse caso todo e a gente fecha com o Jean Turco para seguir com a nossa pauta. Não, respondendo a pergunta aí do Luiz Felipe, o comentário dele, basicamente os fundos de países envolvidos colocam um percentual muito pequeno dos seus recursos no Brasil justamente por conta de todo esse risco envolvido, né? O investimento realmente produtivo, que é um investimento direto, caiu mais de 50% em 2023, com a eleição de Lula, né, com o aumento da incerteza em relação ao que seria o Brasil, o mercado brasileiro. E agora a gente tem um capital que ele é muito volátil, que ele depende de juros altos, então o Brasil precisa manter juros altos para ficar atrativo, né, frente a todos esses riscos. E não há expectativa de crescimento econômico, né, o desenvolvimento do mercado. E aí essa entrada ou saída de recursos depende muito da situação global. Por enquanto, a situação global da economia, apesar, né, de todos os problemas, segue positiva, porque os Estados Unidos segue crescendo, né, o consumo segue bastante acelerado e, especialmente para o Brasil, o panorama global ainda é positivo. Quando essa situação virar, é que a gente pode enxergar medidas como o controle do fluxo de capitais, como aconteceu na Argentina. Em relação às empresas, né, o que foi falado ali sobre o governo nunca ter feito alguma intervenção em empresas de capital aberto, nós não podemos esquecer que apenas na Petrobras, a Polícia Federal, em 2015, avaliou que os escândalos, né, os esquemas de corrupção levaram a um prejuízo de 42 bilhões de reais. Só os desvios. A Petrobras chegou a ser a empresa mais endividada do mundo e a empresa só não quebrou porque é uma empresa que era do governo, né? Então o mercado avaliaria aí que o governo iria intervir. Não podemos esquecer que a Petrobras fez aqui nos Estados Unidos um acordo com a SEC para fazer a maior reparação da história que uma empresa já pagou, né? 3 bilhões de dólares para acionistas americanos que tinham ações e foram então prejudicados pela queda do preço da ação. Vejam que interessante e que triste, né? Acionistas americanos ou estrangeiros que tinham ações da Petro nos Estados Unidos ganharam alguma reparação. Acionistas brasileiros que tinham ações no Brasil não ganharam reparação nunca, né? E os processos que rolaram na CVM nunca deram em nada. Então, como é que você vai querer que tenha investimento significativo no Brasil quando esse tipo de coisa acontece e a gente vê isso sendo reeditado, né? Depois de tudo que a Lava Jato revelou nesse tipo de situação da Vale. Hoje está vendo, a gente não mencionou ainda, o BNDES anunciando que vai ter 300 bilhões de reais para os amigos do rei, né, em novos financiamentos. O que, na época, a Lava Jato apresentou como uma das formas de alimentar, né, os esquemas de propinoduto. O BNDES financiando obras na Venezuela, obras em Cuba, bilhões de reais que acabaram sendo desviados. E agora a gente está vendo 300 bilhões anunciados para os amigos do rei, né? O que a gente chama de crony capitalism, ou capitalismo de compadrio. Ou seja, quem tem uma interlocução, quem tem uma ligação, né, quem tem algum negócio, alguma proximidade com os donos do poder em Brasília tem acesso ao dinheiro subsidiado. Quem não tem, não tem acesso. Então isso acaba fazendo com que todos os empresários, especialmente industriais, queiram desenvolver esse tipo de relação. E aí, quando vem esse tipo de relação, começa a haver os pedidos, né, dos políticos. Então, esse tipo de sistema, obviamente, não dá certo. Ele incentiva, né, a falta de competição, ele premia quem é menos eficiente, porque, não, preciso dessa grana aí subsidiada, porque senão eu não consigo concorrer no mercado. Então vai gerando uma série de incentivos nefastos,
que vão produzindo uma ineficiência da economia, ou seja, vão deixando o país mais pobre. A gente já sabe disso, todo mundo sabe disso. Então, por que a gente está refazendo isso? Né? É realmente muito triste ver o que está acontecendo e a gente está simplesmente reeditando os piores erros, os piores crimes novamente. Pois é, Jean Turco, os velhos erros novamente, será que é sem querer? Será que eles sabem? Qual que é a tua análise aí para a gente ver esse filme repetido? Acho que sabem mesmo. Leandro roubou muito minhas palavras, queria comentar muito do que ele falou. É exatamente assim, o investimento estrangeiro direto já está diminuindo. Já teve em 2023 essa inflexão que ele mesmo, que Leandro estava comentando. Por quê? Essencialmente porque tudo que o ministro falou naquela entrevista, que na verdade foi mais uma stand-up, que se foi de rir mesmo, né? O Brasil, Lula não intervém nas empresas. O Brasil respeita contratos. O Brasil tem um ambiente regulatório estável. Isso é piada, né? Uma tríplice piada. É só para rir mesmo. Pode passar na TV junto com a stand-up mesmo, porque é exatamente o contrário. Ao ponto que os investidores sabem e não investem. Não só, até o capital interno tende a sair, tem a fuga de capital. Então é exatamente o contrário. Quais contratos? Qual o respeito de contratos? Isso não existe. O que acontece é o oposto total. E nós estamos vendo isso na Vale agora. E isso sim é grave, não é normal, não acontece. E eu chamo a atenção sobre um ponto sobre o qual que friso muitas vezes, que isso acontece porque essa não é uma esquerda normal, não é uma esquerda legítima, não é uma esquerda social-democrata que toma banho, civilizada, moderna, democrática. É um grupo de gente autoritária, que tem um histórico autoritário de vida e que tem uma ideologia autoritária. Isso não é normal. E me refiro aos jovens que talvez querem se sentir descolados do bem, ajudar todos os azarados do mundo e querem falar que são altruístas, etc. Você pode ser tudo isso e votar uma esquerda moderada, uma esquerda normal, moderna, como todo mundo faz no resto do mundo. Essa turma de marxistas, neomarxistas e ex-guerrilheiros autoritários é isso que faz. Não respeita os princípios básicos de um sistema estável, de um sistema normal, democrático. É isso que acontece. Interferência até nas empresas privadas, com uma série de repercussões muito graves. A questão da economia é muito grave. Se lembram que falei um dia, ficamos até rindo, Renato, qual a sua previsão sobre 2024? Eu falei, olha, 2024 aproveitem porque 2025 vai ser pior. Exato. Reitero essa minha previsão. Por quê? Os sinais já estão vindo. 2023 ainda não foi tão ruim porque pelo legado econômico do governo presidente, não obstante a pandemia. 2024, eleições municipais, troca do presidente do Banco Central, troca do presidente da Câmara do Senado. Então, assim, um ano praticamente parado, com mais brigas políticas que foco na economia, e as consequências negativas dos planos do PT estão começando a chegar. Isso é só começo. Este rombo aqui que vocês mostraram, o gráfico lá, o pior da história, tirando o ano da pandemia, é só o começo, a situação vai piorar ainda. Aí depois vem o Estadão e vai fingir, escreve aquele artigo lá ridículo, como é que era? A agenda que ganhou não era essa. Era essa mesmo. Como é que não era essa? Estava explícito. O cara falava, colocou preto no branco, falava abertamente. Como é que não era essa? E são eles que se fingiram que, não, nós apoiamos essa turma porque entendemos errado, achávamos outra coisa. Então admite mesmo, olha, nós não acreditávamos no que eles falaram, mas isso estava claro. Eles queriam voltar, e foi falado, a fazer exatamente tudo igual. E aí aqui, me conecto com o que Lobauer estava falando, que é absurdo, né? É chocante como as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, nos mesmos cargos, fazendo as mesmas coisas, até os mesmos nomes. A empresa de Abreu e Lima, por exemplo. E aí uma minha hipótese, que claro não tenho como confirmar, eu acho que é intencional mesmo. Sabe o que é? Porque assim, se você olhar do ponto de vista psicológico
do perfil típico de um megalomaníaco é exatamente isso. É sambar na nossa cara, entendeu? É a vontade de, olha, não só eu voltei, vou fazer tudo igual, vou fazer a mesma coisa, vou sambar na cara de vocês, inclusive vou pegar os casos mais polêmicos, os piores escândalos que já aconteceram e vou refazer para mostrar o quê? Que ninguém vai me segurar, que não tem o que fazer, que não vai ter, a oposição está sendo destruída. Estado de Direito destruído não existe mais, se já existiu alguma vez. Então, assim, eu sou tão poderoso que posso até fazer as mesmas coisas na sua cara, que afinal é exatamente a definição de megalomaníaco, né? Até beira o sadismo, na verdade. Então, assim, essa é uma receita que dá muito certo para eles, muito errado para o país. Continuando neste rumo, as consequências são óbvias, não é difícil de prever. Se as pessoas acordarem e queremos mudar, ir para um sistema mais moderno, normalizando as relações políticas, as relações entre política e economia, será bem-vindo. Senão, continuaremos dando essas notícias tristes, negativas, fáceis de explicar, infelizmente, e fáceis de prever.